Fala, profissa! Como estudar para concurso público comigo, Roberto Mizuki. Não sei se você já me conhece ou não, mas esse vídeo que você vai ver foi gravado num evento ao vivo do qual eu participei em João Pessoa. A gente foi convidado para participar, dar uma entrevista, e lá eu troquei várias ideias, dei várias dicas de como você pode estudar para concurso, melhorar a sua performance nas provas. Agora, antes de você assistir a íntegra dessa minha entrevista, eu queria te dar dois recadinhos. Número 1, o que você vai ver são as minhas ideias sobre o método 3.1, sobre como você pode melhorar o seu percentual de acertos em questões. Então eu vou te dar também orientações e vou responder perguntas ao vivo de pessoas que estavam lá presentes comigo. Você vai ter acesso a essas informações agora. E o segundo recado que eu preciso te dar: aqui no meu canal do YouTube tem várias outras aulas ao vivo com temas específicos que eu trato quando eu vou falar sobre concurso público. Então, por exemplo, a gente já fez aulas completas sobre como revisar, sobre como aumentar seus percentuais em fazer questões, sobre também como você pode melhorar, aumentar a sua concentração. Então tem um monte de aula aqui. Depois que você ver essa minha entrevista, vai lá e explora o nosso canal, que tem um monte de outras aulas que você vai gostar. Aí, por último, eu quero te fazer um convite. Eu tenho um grupo, é que eu tô no meio aqui de Dubai, olha só. É um mercado antigo aqui atrás de mim. Então, desculpa pelas interferências, mas fazem parte. É o seguinte, eu tenho um grupo, eu quero te convidar para fazer parte do meu grupo do Telegram Profissas. É um grupo exclusivo, onde eu coloco orientações diárias e dicas que não estão em nenhum outro lugar, tá? Então não tá no Instagram, não tá no Facebook e também não tá aqui no YouTube. Roberto, como que eu faço para participar? Super simples. Aqui embaixo, na explicação, na descrição desse vídeo, vai ter um link para você participar. Então você clica nele, você vai cair numa página onde eu explico todos os detalhes que tem nesse grupo, como é que você faz para instalar o Telegram. O que é Telegram, Roberto? Telegram é como se fosse um WhatsApp. Super simples, é gratuito o aplicativo, você vai instalar no seu celular e vai seguir as orientações dessa página. Então você também vai ser muito bem-vindo em participar do meu grupo exclusivo do Telegram, combinado? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vou deixar você agora acompanhar esse vídeo. Depois me diz aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Um abraço e vai lá, tchau! Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Um evento que só nos engrandece, né? Quem não quer ter uma carreira jurídica ou qualquer outra profissão de sucesso, né? Então, o Seju está de parabéns pela iniciativa. E eu acabei de vir da TV Master, saí de lá correndo para cá, né? Entrevistei o Rogério Miranda e também a Jordana Saldanha, né? Para a gente falar um pouquinho não só sobre o evento, mas também sobre a parte jurídica dentro das redes sociais, né? E para mim é uma satisfação enorme estar aqui. E aí, quando o Rogério me falou que eu iria fazer um talk show com o Roberto Mizuki, aí veja só, ele veio me dizer que o Roberto fez 10 concursos públicos. Então, já imaginei que eu ia entrevistar um ancião, né? Porque, pois é, porque as pessoas realmente, quando entram para fazer um concurso, têm uma certa dificuldade de fazer concurso, né? Tem que estudar muito, né? E realmente tem que se preparar bastante. Verdade. Mas 10 concursos públicos, realmente você está de parabéns, viu? E eu fiquei curiosa em conhecê-lo pessoalmente também. Obrigado, Séries, obrigado. Pois é, mas deixa eu apresentá-lo, certo? Vou até ler para não esquecer nada para vocês. O Roberto Mizuki, ele tem formação em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Ele é mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Paraíba. É ex-professor da Universidade Federal da Paraíba. Aliás, Federal da Bahia, não é isso? Isso, sou baiano. Foi mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Ex-professor da Universidade Federal da Paraíba. Aprovado 10 vezes em concurso público. Quero saber todos os detalhes daqui a pouco. É procurador, né, do Estado da Paraíba, ex-procurador do Estado do Piauí e idealizador do programa Eu Te Ajudo a Passar. E aí, né, seja bem-vindo, né, a esse bate-papo. E vamos sentar para a gente conversar um pouquinho? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, Roberto, os 10 concursos que você estudou, foi à base de garrafas de café ou foi na raça mesmo? Diga aí. Acho que os dois, né, gente? Boa tarde, em primeiro lugar, a todo mundo. Obrigado aí pelo convite. E, doutor Rogério, é um prazer a gente estar aqui, né? Para a gente poder contribuir um pouquinho. Tem concurseiro aqui? Só para... Levanta a mão, por favor. Já estou vendo um monte de... Tem aluno ali, tem concurseiro espalhado. É até intimidador, né, Séries? Porque a gente está numa palestra assim com
tantas carreiras novas que estão surgindo e quando a gente começa a ver que, nossa, mas concurso é tão tradicional, né? Não tem nada de novo, mas tem muita coisa de novidade para a gente trazer e é o que a gente quer compartilhar. Mas sim, foram 10 aprovações à base de muito café, muita raça, e o que talvez não se fale tanto foram as 21 reprovações que eu tive, né? E que precisa ser dita. Nenhum sucesso é construído sem tropeços. Então, perfeito, naturalmente, elas vieram a partir de muito aprendizado, café e muita raça, né? Então, que seja dita essa parte, porque é importante. O concurseiro, às vezes, ele pode achar que, nossa, é porque o cara, né, é inteligente. Não, eu era um aluno nota 7, 7,5, me formei com... Quem aqui teve mais de 7,5 na faculdade? Levanta a mão aí, de média geral. Um monte de gente, tá vendo? Vocês me botam no chinelo, tá vendo só? Então, assim... 7,5, mas eu acho que eu aprendi a fazer, né? Eu aprendi, tem uma forma de ser feito para passar, então é mais ou menos o que a gente quer trazer. Mas você começou a estudar quando? A partir de quando? Isso, eu me formei lá em Salvador. Certo. E logo em seguida aquela situação que eu acho que muita gente se relaciona, né? Eu não tinha qual que é o próximo passo? Me formei e agora, né? E não tinha escritório, não tem ninguém na minha área. Falei, cara, de repente tentar esse lance de concurso, vai que dá certo, né? Então, a gente começou a estudar, entrei no cursinho presencial, e isso foi 2008, viu, gente? Já tem um tempinho já. E de lá para cá, a gente começou a tentar as provas, né? Tentava as provas, tentava de uma maneira não muito organizada, né? Sem técnica, sem metodologia, e aí se seguiram as reprovações para depois começar a ter algum êxito. Mas o caminho foi longo. Foram cerca de 2 anos e meio. Mas aí, no caso, como surgiu o Eu Te Ajudo a Passar? Foi justamente baseado nessa sua experiência dos 10 concursos e as reprovações que você teve também? Depois que eu terminei, né, a faculdade, meio que pendurei as chuteiras, a gente fala assim, né? Vou pendurar as chuteiras. Passei no meu concurso, assumi alguns cargos, como você citou. Eu entendi que era hora de começar a compartilhar esse conhecimento. Eu entendi que chegou o momento ali deu tão certo para mim, apesar de ter sido, né, ter a parte que às vezes a gente esquece de contar. E como que eu faço isso? Eu comecei a dar aula, né, nas faculdades e ali a própria abordagem dos alunos. Roberto, ensina a gente, cara. Você tem um segredo, você tem uma fórmula mágica, alguma coisa assim. E aí a gente inaugurou, né, o primeiro curso de metodologia lá na faculdade. E foi um sucesso. Inclusive, a gente tem alunas aqui, nossas, antigas, a Jamile, que está sentada ali, gente. Foi minha aluna, né? Lá atrás, se formou, já passou na OAB, usando o nosso método, e já passou no outro concurso também. Então, isso demonstrou que a gente estava no caminho certo, que a gente estava fazendo uma coisa boa, né? Que estava realmente gerando resultado para os alunos. Ou seja, uma necessidade que virou oportunidade, né? E você teve essa visão. Perfeitamente, uma necessidade que virou uma oportunidade. Quando eu vi que dava certo e que, né, o aluno, ele seguindo aquele passo a passo que a gente ensina, ele ia construindo a confiança. Porque o problema do concurseiro é isso, ele não tem muita confiança no começo, está tudo bem. Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não sabe fazer, chances são que a gente não sabe exatamente quais são os próximos passos, né? E como se comportar e que tipo de estratégia eu tenho que usar. Então, a partir dali, a gente deu sequência no projeto. Agora, dentro do seu projeto, tem o método 3.1. Né? Como é que ele funciona? É aí que está o segredinho? É uma parte do segredo, né? É uma parte do segredo. Na verdade, o método ele foi surgindo aos poucos e foi juntando essa minha experiência com as aprovações e o acompanhamento que eu vinha fazendo dos nossos alunos. Então, como você falou, necessidade, oportunidade, eu via quais eram as dificuldades principais que cada um tinha. Então, por exemplo, o aluno, quando está começando a estudar, ele tem dificuldade de organização, material, né? Ele não sabe exatamente qual que é o próximo passo, quantas matérias começar. Então, essa parte de planejamento seria assim, o que a gente chama de primeira fase, né? Quando ele está ali começando. Foi falado muito aqui sobre gamificação, né? Então, a gente meio que gamificou o estudo para concurso. Então, é 3.1, porque, na verdade, são 3 submétodos dentro de um único método de estudos. E quando você está na primeira fase, você tem um pacote de técnicas, de formas de estudar. Quando você vai para uma segunda fase, que é quando você está acertando acima de 60% nos simulados, você já muda a maneira de estudar. E aí você começa a estudar com outro pacote de técnicas. E quando você chega na terceira fase, quando você está acertando ali por volta de 80%, é quando você já está
na zona boa, né? A zona que você realmente está entrando para disputar as vagas. E aí você também muda um pouco, você aprimora a maneira como você está estudando. E o mais surpreendente que eu observei é que, quando a gente começou a aplicar isso com alunos que já vinham estudando e que estavam ali batendo na trave, né, séries, há muitos anos estudando, 3, 4, 5 anos, e nunca passavam, alunos extremamente disciplinados, muito comprometidos com a própria aprovação, a gente começou a ter aprovações relâmpago, né? Os alunos entravam com essa bagagem de conhecimento que eles já tinham, aplicavam o método 3.1, e em 4 meses, 5 meses, 6 meses, estavam sendo aprovados em primeiro lugar para o TRF. A gente tem o caso da Daiane, que inclusive está no brochure que vocês, no panfleto que foi distribuído. E a gente teve casos de alunos passando para a magistratura também, com 5 meses. Inúmeros casos. Tem outro aluno aprovado nosso ali, que está ali, o Jerônimo também, que a gente acompanha desde o começo. Então, o método ele funciona para todo mundo, né? Funciona para quem está começando, para quem está intermediário e para quem também já está mais avançado e está ali só batendo na trave. Mas quais seriam os diferenciais desse projeto? Perfeito. Eu acho que uma das sacadas que eu tive quando eu comecei foi perceber o seguinte: o mercado ele está acostumado a fazer assim, quando se fala em acompanhamento para concurso, né? Eu vou montar um horário para o cara, vou deixar ali para ele estudar, você vai fazer assim, você vai estudar isso, nesse dia, organiza, né? A parte de planejamento é super importante, mas geralmente os concurseiros não sabem fazer, e eles acham que é aquilo ali que precisa. Só que a gente começou a perceber que existe toda uma necessidade de um apoio emocional e, como foi falado, de desenvolvimento pessoal aqui nas outras palestras, né? A gente não conquista as coisas só porque botou num plano e dali vai surgir o resultado, né? A gente precisa se desenvolver internamente, precisa começar a ganhar controle emocional, precisa ganhar resiliência, né? Disciplina. Então, são habilidades que a gente passou a incrementar dentro dessa metodologia da parte técnica com o desenvolvimento pessoal. Então, acho que esse é o grande diferencial. Então, ele seria indicado tanto para quem está começando ou para quem já está há muito tempo no mercado, seria isso? Perfeitamente. Quem tem problema de disciplina, quem tem problema de dificuldade com a parte mesmo de nervosismo na prova, é muito comum, né? O concurseiro chega no dia da prova, às vezes está muito bem preparado, mas não consegue performar, né? Por falta de confiança, por alguma coisa que tenha acontecido. Você tem esse trabalho também? E a gente faz o método? Perfeitamente, a gente faz o acompanhamento, né? Eu tenho formação em coach, eu estudo muito neurolinguística, eu estudo muito neurociência. E eu vejo o comportamento humano. Então, para mim, essa foi o grande diferencial, o que faz a gente ser diferente do resto do mercado e é o que traz os resultados, viu, Séries? É o que traz os resultados. Pois é, e eu quero saber quais os resultados que os concurseiros podem esperar, não é? Porque realmente fazer o método, a gente fica na expectativa. Lógico que é uma dedicação, porque você também não adianta ter um método se você também não se dedicar, né? Você realmente tem que mergulhar naquilo que você quer, você tem que ter um objetivo, né? Então, você vem para ajudar, é como você falou, eu te ajudo a passar, mas você também tem que ir até o final e ter esse foco. Então, quais são, então, esses resultados que podem ser esperados? Definitivamente, você tocou num ponto que é preciso ser ressaltado, né? Não se trata de uma pílula mágica, não é uma fórmula da aprovação, não é nada disso, gente. É literalmente como a gente foi falado várias vezes. Inclusive, eu fiquei muito feliz de ter visto tantas palestras comentando sobre isso. Desenvolvimento pessoal, mentoria, né? Processo de desenvolvimento humano. Então, definitivamente não é algo que você vai... Concurso público não é curto prazo, é uma jornada, né? É uma jornada que, se o aluno realmente está comprometido e faz a parte dele, ele vai chegar lá. Aí a questão do tempo, né? Que é muito comum o aluno... quanto tempo? O tempo de cada um, né? A gente tem alunos que trabalham e estudam, a gente tem alunos que têm filhos, a gente tem alunos que só estudam, né? Então, dentro da realidade de cada um, o que ele pode esperar é a transformação. Eu acho que é uma transformação de você começar a enxergar em você mesmo desafios que você achava que não seria capaz de superar, você começar a entender que você é capaz, sim, de conquistar o que você quiser, né? Com paciência, com dedicação, com toda a sua entrega. E se você se entregar daí, a gente se entrega daqui com 200% de volta. Isso aí é garantido. Agora, Roberto, esse método é para curto, médio ou longo prazo? Perfeito. Olha só, hoje a gente estruturou o programa de acompanhamento em 3 meses. Então, é o tempo que a gente entende que o aluno consegue absorver toda essa parte técnica, né, de planejamento, de técnica de estudo. E a gente faz um acompanhamento também, a depender da necessidade dele, por meio de mentoria. Então, como foi falado aqui, a gente tem um programa de mentoria também,
A gente tem alunos que ficam 3 meses, tem alunos que ficam 6 meses, tem alunos que têm um ano com a gente, tem alunos que ficam mais tempo, né? Tem alunos que ficam mais tempo e depois ainda viram colaboradores, estão dentro da equipe da gente também. Então, você consegue, dentro desse espectro, atender às necessidades de cada um. A gente costuma sempre dizer, o método ele vai ajudar independentemente da sua situação, porque a gente faz essa avaliação. Tudo que foi falado aqui sobre perfil comportamental, teste DISC, tudo isso a gente aplica justamente para, qual que é o perfil do aluno, né? O que ele necessita? E, às vezes, são pontos cegos que o próprio aluno não é capaz de entender, se auto-perceber, autoconhecimento, né? Então, a gente começa a estudar e levar ele a ter esse autoconhecimento, levar ele a perceber, poxa, por que eu fico procrastinando, né? Por que eu começo e paro? O que está faltando? Porque, às vezes, não é falta de vontade. Às vezes, é literalmente uma falsa percepção de que é o material. Super comum isso. O aluno começa a estudar, aí não está acertando as questões. Aí ele vai botar a culpa onde? No material. Não, é o material, esse material não está bom, tenho que trocar o material. Quase 90% das vezes não é o material. É a maneira como ele está usando esse material. É a maneira como ele está, de repente, enxergando a oportunidade do concurso, né? O concurso é muito bom, né? Eu jamais poderia falar o que não fosse em termos positivos profissionais, já que a gente está falando de carreira jurídica. Mas não é a única solução, né? Eu vejo que a gente pode ser feliz de várias formas, fazendo outras coisas, dando aula, né? Advogando, né? Por muitas vezes a gente tem casos de alunos que entram, talvez pressionados pelos pais, né? Tentando satisfazer uma expectativa que o pai tinha, porque o pai gostaria de ter um filho procurador, né? O pai gostaria de ter um filho juiz, né? E não é aquilo que ele quer para ele. Mas, como foi dito aqui, até melhor, né, das outras palestras, você não pode viver querendo satisfazer uma expectativa dos outros. Você tem que fazer a sua expectativa. O que você quer, né? Se é concurso que você quer, eu te ajudo a passar. Olha que maravilha. Agora, só uma dúvida. A preparação, ela tem que ser quando o concurso já está lançado, ou ela pode ser feita antes, essa preparação? Sem concurso, sem visão de possibilidade que haja algum? Definitivamente, 2 requisitos que a gente tem no programa, Séries, são o aluno ter um foco, né? Ou seja, eu quero essa carreira aqui. Eu não quero fazer outras carreiras, porque isso é muito comum. Eles entram em meio que numa sensação de que, se eu não fizer todos os concursos que aparecerem na minha vida, se eu não me inscrever em todos, eu nunca vou passar. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Quando você estuda para tudo, você não passa em nada. É muito difícil você conseguir se preparar para várias carreiras diferentes. Então, uma das coisas que, como requisito que a gente coloca no programa você tem que ter um cargo, um edital definido. Esse é o primeiro passo, né? E aí, se ele consegue dar esse primeiro passo, que para mim já é uma grande vitória, né? Quando o aluno já chega, é muito comum ele, Roberto, qual que eu quero? Aí a gente tem maneiras de orientar, ajudar, no sentido dessa escolha. Mas, desculpa, qual foi a segunda pergunta? Com relação ao concurso, se deve se preparar quando já tiver o concurso, já ali... Antecedente. Feito essa primeira escolha, então, para quem está estudando, né? Eu acho que a primeira escolha é essa. Cara, eu quero ser isso aqui. Roberto, dá uma dica de como que eu consigo definir o que eu quero, já que são tantas, principalmente formação jurídica, são tantas e tantas opções. Eu acho que você deve buscar entender o dia a dia daquele profissional, né? Visitar a repartição, né? Procurar depoimentos dentro do YouTube. Hoje tem tanta informação, né, gente? Está tudo aí disponível para a gente no seu celular, né? Como é o dia a dia, né, de um defensor público, né? Se você conhecer alguém, vai lá, converse com a pessoa. Chances são de que esse profissional ele vai lhe atender muito bem, porque ele já esteve no seu lugar. Ele já esteve onde você está, tentando entrar. E depois que ele entra, ele vê você em mim, né? A empatia, a compaixão, como foi falado. E, definitivamente, feito esse primeiro passo, aí sim, começar o quanto antes. O quanto antes. Muitas vezes o aluno nos procura, os candidatos, achando que, de novo, né? Roberto, me ajuda que eu vou assistir seu curso, vou fazer seu programa, sua mentoria, em 6 meses eu vou passar, né? E ali ele alimenta uma expectativa muito alta de que as coisas vão acontecer sem interrupções, sem desafios. Então, quanto antes você começar a se preparar, melhor, porque você vai ficando mais maduro, você vai começando a enxergar onde você está errando, você vai, com a nossa ajuda, sendo orientado, você precisa começar a melhorar isso aqui, essa parte aqui emocional não está legal, vamos treinar mais simulado, né? Essa parte aqui de técnica de resolução, você precisa rever a aula, porque isso ainda não foi bem assimilado, de como estudar.
Então, ali a gente vai fazendo os ajustes. E aí, quanto mais tempo ele tiver de preparação, mais chances ele vai chegar preparado lá na prova. E eu costumo dizer o seguinte, viu? Eu acho que não existe concorrência, sincero e honestamente, porque quando você está realmente preparado, você não precisa ligar para os outros. A vaga vai ser sua, de qualquer jeito. Maravilha. Bom, e quem quiser fazer esse método, né? Qual é o contato? A gente acessa o quê? Liga para onde? Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo já recebeu, né, o panfletinho. Tem o nosso site, então podem acessar o nosso site, www.euteajudapassar.com.br. Além disso, a gente tem muito conteúdo gratuito, Séries. Eu entendo que aonde a gente chegou, no que a gente fez, né, com mais de 30 vídeos de depoimentos de aprovações, depois de ter passado mais de 500 alunos pelo nosso programa, a gente entendeu que a gente precisa dar de volta. Né? A vida não é só... contribuição é uma das palavras, é um dos valores da empresa, e a gente tem lives todas as terças-feiras no YouTube, tá? Então, Roberto, eu quero começar a conhecer teu trabalho, como que eu faço? Já tem mais de... A gente começou em junho desse ano, já foram mais de, talvez, 40 horas de aulas gratuitas que estão lá, então o aluno vai, acessa, e tem já ali um primeiro contato com essa nossa filosofia, esse nosso método 3.1, né, como que funciona. Mas, claro, vocês são super bem-vindos também de mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem no direct. Eu estou sempre lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, @euteajudapassar. Maravilha. Bom, para encerrar, chegamos ao final do nosso bate-papo. Já foi rapidinho. Bom, queria que você deixasse uma mensagem, né, para os concurseiros, né? O que é que você pode deixar de positivo e de otimismo para ele aí? Olha só, eu acho que quando eu comecei, eu não sabia até onde a gente pode chegar. E o fato de você não se abrir para tentar é o que vai fazer você permanecer onde você está. Então, para as pessoas que levantaram a mão e falaram, levanta de novo, só para eu já ter a certeza dos concurseiros, o caminho, ele hoje, talvez esteja um pouco nebuloso, né? Talvez ele esteja um pouco... tá molhado a pista, né? Não está muito bem sinalizado, e você está ali, né, naquela situação de incertezas, cobranças, principalmente externas, né? Internas, às vezes é isso também que precisa ser trabalhado. E quando você começa a ter essa autopercepção, expandir a sua consciência no sentido de que, poxa, é isso que eu quero, é isso que vai mudar a minha vida, entender os seus porquês, por que eu quero fazer, quem que eu vou ajudar quando eu passar, como que vai ficar a minha vida. Porque, gente, vale a pena. Vale a pena você trocar... Eu sempre faço essa conta, né? Vale a pena você trocar 2, 3 anos da sua vida por 30, 40 anos de exercício do cargo e mais a sua aposentadoria. E a sua tranquilidade, né, profissional, financeira, claro, super importante também. Então, o que eu digo para vocês é persistir, né, continuar, sempre buscando melhorar, né, sempre buscando os seus pontos cegos. E o problema dos pontos cegos é que quando você acha os primeiros, vão surgindo novos. E isso é um desafio muito grande, né? Eu acho que é principalmente aprender a tomar um monte de não, porque no começo você vai tomar não. Quantos eu tomei? 21, né? Eu acho que ninguém aqui vai precisar passar por isso, até porque na minha época não tinha esse tipo de serviço. Não existia ninguém para guiar, não existia ninguém para dar o caminho das pedras, né? Então, é continuar, que vocês vão ser vitoriosos também, tenho certeza. Pois é, e você foi perseverante, né? 21 não, tem gente que desiste no primeiro, né? Então, parabéns. Bom, as meninas me disseram que vão abrir para perguntas. Então, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Meu nome é Vitor, eu sou estudante de Direito na UFTB e eu tenho uma dúvida muito grande dentro de mim. Se eu estudo primeiro para a OAB ou para um concurso público como delegado de polícia, promotor de justiça, visto que eles exigem atividade jurídica, 3 anos de atividade jurídica. Mas aí eu só vou conseguir atividade se eu tiver OAB. Mas o estudo é diferente, da OAB e para o concurso. E aí? Boa pergunta, viu, Vitor? E obrigado. E, gente, fiquem à vontade, viu? Vamos usar esse nosso tempo aqui para fazer muitas perguntas, aproveitem. Cara, é o seguinte, eu entendo que, primeiro, é você entender como passar na OAB sem videoaula. Ah, Roberto, fala sério, eu já estava contratando um cursinho de videoaula e tal, que é um dos vícios que eu vejo que você pode adquirir a aprovação na OAB
Mas lá na frente a videoaula vai ser um grande atraso na sua vida para você estudar para delegado, para promotor, porque toma muito tempo. E definitivamente você tem que passar pela OAB, né? Não pensa ainda no concurso, porque se a OAB fosse um lago, o concurso que você falou, esses cargos que você falou, é um oceano. A quantidade de assuntos, a quantidade de raciocínio, né, e de aprofundamento das matérias que caem na OAB é 10 vezes mais. Então, um passo de cada vez. Inclusive, a moça que está atrás de você, olha para trás. Você pode depois conversar com ela, porque ela fez esse mesmo caminho que você. Ela aprendeu o método 3.1, passou na OAB usando dessa metodologia, e olha que incrível, é um método que funciona para qualquer cargo. Qualquer cargo. A gente tem aprovados promotor de justiça, inclusive, delegados, área fiscal, analista, magistratura, procuradorias, defensoria, carreiras jurídicas, carreiras não jurídicas. Então, se você pega isso, se você pega essa primeira chavinha, depois você só muda o seu material e vai embora para o que você quiser. Converse com a Jamile que ela vai te dar umas dicas bem legais. Mais alguma pergunta, gente? Tinha mais concurseiro na sala, né? Ali. Outra ali. Oi, tudo bom? Oi, Bom James. dia, eu sou James. Jamile Azevedo, para quem não me conhece, tudo bom? Tá pegando? Tá pegando? Ela acenou, não entendi. Ah, foi, não? Ah, desculpa. Vamos lá. Então, eu tenho uma pergunta. De quantas horas começar a estudar? Porque eu parei depois da última aprovação e, assim, eu queria começar com muitas horas, agora eu estou diminuindo e eu ainda não sei com quantas horas começar a estudar. Você retomar o estudo, né? É meio que uma retomada, né? É como se fosse um andar de bicicleta, né? Eu acho que depois que você chega no momento dela, as orientações tendem a mudar. Se fosse um aluno que está começando, James, eu falaria o máximo que você conseguir, né? Porque você está começando, normalmente você não vai conseguir com 6, 8 horas ali de estudo, ficar focado, concentrado, né? Literalmente absorvendo e produzindo naquele dia de estudo. Definitivamente isso não vai acontecer. E aí, super importante a gente entender o alinhamento da expectativa que a gente coloca na gente. Não, mas eu pedi demissão do meu trabalho, Roberto, só para estudar. E aí a pessoa fica frustrada, porque ela acha que fez um planejamento com 8 horas, ela vai conseguir estudar as 8 horas, só que ela fica extremamente frustrada que ela deu 2. Ah, então, a depender do momento, considerando você, conhecendo você, né, eu acho que você tem que voltar para a sua planilha antiga. A sua planilha antiga. Né? O que ela dizia para você? Quantas horas você vinha estudando quando parou? Né? É por ali, porque um estudante treinado, capacitado para ficar ali, séries, horas estudando, né? Porque são horas, claro, com os intervalos e aquela necessidade de descanso. Mas ele consegue... É como andar de bicicleta. Ele vai conseguir retomar muito mais rápido esse ritmo do que alguém que está no começo e está precisando treinar a parte do foco e da concentração também. Então, volta para a sua planilha que em um mês você está voando de novo. Opa, vamos lá, doutor Rogério. Não me aperte, não. Vai devagar aí, viu? Vamos lá. Mizuki, você falou muito bem aí de concurso público. Mas, por exemplo, pessoas que querem fazer mestrado. Existe também uma seleção para mestrado. E é um tipo assim de seleção que assim não é tão assim igual como, por exemplo, fazer um concurso para juiz, concurso para técnica. Mas esse método seu também se aplica para aqueles que querem, por exemplo, fazer um mestrado, fazer uma seleção? Tem algo assim distinto para esse tipo de prova? Boa pergunta. O que acontece? A seleção de mestrado, pelo menos daquela que eu fiz, né, ela não envolvia as questões objetivas, de marcar ABCDE, verdadeiro ou falso. Então, o método ele ajuda muito porque é a maneira natural dos concursos serem elaborados, né? As bancas elas cobram dessa forma. Então, nesse quesito, eu acho que não ajudaria. Mas eu acho que nos outros quesitos, principalmente de planejamento, né? De produtividade, de técnicas para o aluno entender, onde é que eu estou errando, para onde eu vou, como eu me organizo, como eu começo, isso tudo, para mim, é absolutamente comum. Porque as dúvidas são as mesmas. Então, tem estudos científicos que demonstram que as pessoas que dormem, e não é aquele dormir
Porque às vezes uma pessoa tem um sono de qualidade de 6 horas e aquela que é 8, mas fica constantemente acordando, né? Às vezes o pensamento muito acelerado e muita preocupação, sono. Então você começa a dormir mais cedo para acordar mais cedo que todo mundo. Faz sentido? Então acordar mais cedo, começar mais cedo, né? E o método, né? O método 3.1 vai te ajudar. Qual que é o carro que você está estudando? Ah, você quer aplicar na questão da concentração. E você falou de concentração também, né? Foi. A concentração. Eu acho que hoje no mundo que a gente vive, né, com tanta informação celular, não é mesmo? E essa caixinha preta que tem um mundo aí dentro, é se disciplinar. Uma das coisas que eu não faço no meu dia, por exemplo, é dormir com o celular do meu lado. Ele fica no outro cômodo, bem longe de mim, porque quando eu acordo a minha manhã, eu tenho uma rotina de 1 hora em que eu faço meditação, em que eu busco ali ter um momento para mim, para eu começar bem o dia, né? Então eu faço meus alongamentos, né? Enfim, faço toda a minha rotina ali, que é quando eu estou setando a minha mente para hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Planejamento. Normalmente a concentração vem da confusão mental. Então, quando você não está alinhado com o que você quer para o seu dia, vem a desconcentração. Então, se você consegue praticar no seu dia a dia uma rotina saudável, que mantém você focado em uma tarefa no dia. Então, eu tenho que estudar essas 2 horas a partir das 5 da manhã, não é isso? Quando é que você vai começar? Amanhã, olha aí, gente. Tá todo mundo aqui, né? Comprometido depois de pegar o contato da Paula para... Paula, domingo às 5 horas da manhã. Boa, Paula, gostei. É assim que se conquista as coisas, entendeu? É porque a diferença é a prioridade que você coloca, claro, né? A concentração vem justamente do que você coloca de prioridade. É determinação, né? Pois é, Mizuki, foi um prazer enorme. Tem mais alguma pergunta? Sim, tem isso, né? Bora, vamos. Lá atrás! Muito bem, vamos levar lá. Eu me compadeci da colega advogada, certo? Sou advogada também. Oi. Mas tinha uma observação na nossa profissão. Eu, particularmente, eu durmo meia-noite fazendo prazo. Então, a rotina da advocacia realmente é bem exaustiva, né? Às vezes não acaba só no final do expediente às 6 horas ou às 4 horas da tarde. A gente tem prazo, é um pouco complicado. Claro que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir o nosso objetivo. Só foi uma observaçõezinha para... Como é que você chama? Stephanie. Stephanie. Isso. Qual que é a área que você advoga? Previdenciário. Previdenciário. Você tem quantos clientes? Muitos. Muitos, né? Por isso que eles ficam. Você tem um planejamento? Você acorda, tipo, hoje eu vou cuidar dessas ações e desses clientes, porque eu sei que o prazo é amanhã, ou na sexta-feira, ou na quarta-feira? Na verdade, assim, eu também não consigo acordar às 5. Não. Mas peraí, rapidinho. Só a questão do planejamento. Você consegue, por exemplo, começar a sua semana com a clareza de saber, na segunda eu vou cuidar desses processos, porque o prazo é, digamos, na terça, ou na quarta, ou na quinta. Eu colocaria para sexta. E aí, na terça, você vai cuidar dos processos da segunda da semana que vem. Você tem essa organização? O meu problema na organização são os atendimentos. Por exemplo... Conta mais sobre isso. Eu estou usando o tempo do... Pode ser, né, gente? Posso ir? Então, mas quero é o que a gente faz. Sério, é o que a gente faz. É absolutamente natural isso pra mim. E fala mais. Então, fala mais. Como que é o atendimento? Posso te dar uma dica? Certo. Você vai separar um dia da semana, para dar os seus atendimentos. É suficiente ou é muito cliente? Não, 2 dias da semana seria suficiente? Eu atendo cliente de segunda a sexta. Tá, aí que está o grande erro. De um porte médio. Olha o que você tem que fazer. Você tem que separar isso em blocos. Então, você separa segunda, quarta, sexta, o dia inteiro só para atender clientes. Terça e quinta só para fazer prazo. E aí você tem que, todo domingo, buscar fazer esse planejamento semanal. Porque, gente, o que acontece? Não é falta de tempo. Definitivamente não é falta de tempo, é falta de prioridade. Não estou dizendo que você não está priorizando os seus clientes. Muito pelo contrário, você está priorizando mais demais e sem organização. Aí o que acontece? Você está sempre querendo apagar o incêndio, está sempre correndo atrás dos prazos. Você não precisa correr atrás dos prazos. Definitivamente você não precisa correr atrás deles, você corre do lado deles. E como você faz isso? Organização, planejamento, produtividade. Não tem nada de errado com sua rotina, só está faltando... Quer dizer, tem um pouquinho de errado, tá? Planejamento, organização e clareza, tá? Então, separar o seu domingo, faz esse teste, para um domingo e pensa...
Tá, eu vou fechar minha agenda, só vou atender segunda, quarta e sexta, e as terças e quintas eu vou fazer os prazos. Quais prazos? Qualquer prazo? Não, aqueles que estão para vencer, obviamente. E você faz isso todos os domingos. Sua vida vai transformar, você vai ter mais tempo para sua família, mais tempo para cuidar de você, mais tempo para, enfim, amigos. E é isso que eu falo, né, Séries? A gente trabalha isso porque se o aluno não tem essa organização, ele não estuda. Definitivamente ele não passa.